O pastor Hélio Alves de Oliveira é casado com a Elissandra Santos Ângelo, é pai da Hélida, do João Paulo e da Ana Beatriz. É pastor há 31 anos e há 5 anos e meio. Pastoreia a PIB de Governador Valadares. Recebam com muito carinho o pastor Hélio Alves. Pastor Hélio Alves, aqui na Primeira Igreja Batista de BH. Mas eu queria chamar o professor Valceni e o pastor também Lourenço, que estivesse aqui na frente, para que nós pudéssemos orar pelo pastor Hélio, agradecendo a Deus pela vida dele. O pastor Hélio esteve ontem na festividade de 107 anos do nosso amado Colégio Batista Mineiro. Pastor Hélio também é o presidente da Rede Batista de Educação, composta hoje com 22 colégios espalhados, não só aqui em Minas Gerais, mas no nosso Brasil. E o professor Valceni é o diretor da rede. É sempre muito bom ter você aqui conosco. O pastor também Lourenço esteve pregando no nosso culto das 8 horas da manhã. É um deão, é um diretor de seminário por mais de 25 anos, um currículo impecável e foi usado por Deus de maneira maravilhosa. Meu irmão Renan fez o Seminário Batista de São Paulo na gestão do pastor Lourenço, lá no Seminário Batista em Perdizes, ali em São Paulo. Então é uma alegria muito grande poder receber homens aqui de tamanha envergadura espiritual, homens que têm sido usados por Deus, por tantas gerações para nos abençoar. E eu queria honrar, ontem o pastor Lourenço foi homenageado ali na Rede Batista de Educação, então eu queria te honrar mais uma vez aqui nesse culto, podendo agradecer a Deus pela sua vida, e queria pedir ao professor Valceni que orasse pela vida do pastor Hélio, que vai nos conduzir na palavra nesse momento. Ó Deus, nós os teus servos estamos aqui, ó Deus, reunidos em teu nome para louvarmos ao Senhor pela sua grandeza, ó Deus, pelo teu poder, o Senhor que é criador e sustentador de todas as coisas, ó Deus, e que nos criou e nos permite, ó Deus, participar da obra redentiva do Senhor, pregando e testemunhando desse mundo, ó Deus, para a nossa geração. Muito obrigado. E agora, quando nós estamos aqui, ó Deus, para ouvirmos a Tua palavra, nós queremos pedir uma bênção especial sobre o Teu servo, que será o instrumento do Senhor, ó Deus, para nos transmitir o Teu recado, ó Pai. O pastor Hélio Alves de Oliveira, esse Teu servo, ó Deus, tão dedicado, que entrega a sua vida, ó Deus, consagra ele e sua família, ó Deus, no Teu altar, que o Senhor possa abençoá-lo, ó Deus, dá saúde, dá vigor, dá sabedoria, ó Deus, e que agora ele seja apenas um instrumento da Tua palavra para cada um de nós, ó Deus. Abençoa-nos aqui, nos edifica, ó Deus, nos ensina. Nós estamos aqui com os corações imensos, contritos diante do Teu altar, para receber do Senhor aquilo que o Senhor quer, ó Deus, para a nossa capacitação, para que possamos ser luz e sal desse mundo. Abençoa o pastor Juan e a liderança dessa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pedir ao pastor Juan para ficar aqui um minutinho ainda, porque eu sei que no mês que vem vocês estarão celebrando, né? 113 anos, né? Então, precisa trazer presente, né? Primeiro trago um abraço de cada um dos membros da Primeira Igreja Batista em Valadares. E quero deixar aqui com o pastor Juan 3 livros, todos de minha autoria. O primeiro deles, a vida, né, a biografia do missionário Otis Penneto Maddox, que foi o sonhador que deu origem hoje à nossa Rede Batista, né? Uma escola que começou com 13 estudantes e hoje são no mínimo 13 mil, fora outras escolas. Também quero deixar com o irmão a história da Primeira Igreja Batista de Governador Valadares, mais jovem um pouco que essa igreja. Esse ano completamos 92 anos, né? Mas também nessa caminhada. O florescer da figueira, porque Valadares no passado era chamado de Figueira, Figueira do Rio Doce. E esse outro, Um Mês para Vencer, que é composta de 31 devocionais. De repente, se o irmão quiser escolher um mês que tenha 31 dias, pode aplicar com toda a igreja, né? Esse livro, Um Mês para Vencer. No ano passado mesmo, falava ali, que entreguei um livro desse para o candidato a prefeito lá de Valadares. Era setembro, a eleição era outubro, então ele ficou feliz. Tempo certinho. Falou, 1 mês para vencer.
E venceu? Não. Então ele não deve ter lido o livro. Não leu, com certeza. Com A culpa certeza não é ele minha. fez uma leitura mais dinâmica, ele não fez uma boa leitura, porque se tivesse lido eu tinha certeza que ele iria vencer. Muito Mas obrigado irmão, por já esse está presente. vencendo, em nome de Jesus, Amém. e essa igreja já é vitoriosa para a honra e Esse glória livro do Senhor. do Maddox, que é de autoria do Hélio, ele também relata um pouco da nossa história como Primeira Igreja Batista de BH. Inclusive no dia 6 nós faremos aqui também um relato histórico. E aqueles que quiserem esse livro, depois eu posso falar com o pastor Hélio, a gente encomenda, deixa aqui para que você possa entender um pouco mais daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele deseja fazer e como você pode fazer parte desse movimento. Amém? Pastor, fica à vontade. Exatamente, porque a primeira igreja foi sede do Colégio Batista, Isso né? mesmo. Ainda na Avenida Amazonas, e está relatado aí nesse Glória a livro. Deus. Fica à vontade, sinta-se em Obrigado, casa, pastor. que Deus te use Obrigado. muito, viu? Quero agradecer a oportunidade e agradecer também à igreja, né, que tem disponibilizado o seu jovem pastor, que tem sido uma surpresa maravilhosa para todos nós, da nossa denominação. O pastor Juan tem servido em várias áreas da Convenção Batista Mineira, brasileira, e certamente ainda Deus tem coisas maiores para ele na liderança da nossa denominação, e nós oramos por isso. Muito obrigado à igreja. A igreja que tem visão, ela tem essa visão de poder deixar o seu pastor servir as outras igrejas, não é? Isso é o reino de Deus. Nunca a igreja que se fecha em si mesma, ela acaba não cumprindo o propósito do reino de Deus. Estão aqui comigo também o meu irmão Elifas, está ali, o Estevão, sobrinho, deve estar em algum lugar também por aí, está deitado aí. A Hélida, minha filha, bonita, que apareceu ali. A Hélida mora aqui em Belo Horizonte, trabalha aqui e está procurando uma igreja para congregar. Então, pega lá, pega rápido. Estou vendo daqui também, queridas ex-ovelhas minhas, né, lá de Itatiaia. Pastorei aqui a igreja de Itatiaia na Pampulha por 25 anos. Está ali o Gilberto, a Rose, né, a Carla, o Vander. Muito obrigado, não sei se tem mais, pelo menos é os que eu estou vendo ali. Graças a Deus por isso. Que maravilha, um momento tão importante. O pastor Juan perguntou no início se os irmãos se lembravam da primeira vez aqui na PIB BH. Eu me lembro da primeira vez que eu estive aqui. Nunca fui membro, mas foi no ano de 1988. E não foi nas mãos do pastor Murilo, não. Pode até parecer que foi, mas não foi. Eu já era adolescente, meus 17 anos, e eu era o presidente do Congresso dos Adolescentes de Belo Horizonte. E os congressos aconteciam, ora no auditório do Colégio Batista, ora aqui, né? E era muito bom ver esse auditório inteiro lotado de adolescentes. E graças a Deus por isso que essa igreja sempre esteve envolvida na denominação. Então guardo com muita alegria esses momentos que Deus me proporcionou aqui. E ver a igreja, mesmo uma igreja mais que centenária, mas que continua pujante, continua viva, continua cumprindo o propósito daqueles que a instituíram aqui nesse lugar estratégico da cidade de Belo Horizonte. E com certeza essa igreja tem cumprido o seu objetivo, a sua missão. Por isso, assentados mesmos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias nos 2 últimos versículos do livro de Atos dos Apóstolos. Aí agora você vai procurar aí. Não vou falar o capítulo nem qual versículo. São os 2 últimos de Atos. Estamos na escola bíblica ainda, então você pode exercitar aí a sua capacidade de encontrar versículo. Tá bom, vou facilitar a sua vida. Atos 28, 30 e 31. Está escrito ali também. Atos 28, versículos 30 e o versículo 31. Lemos assim na palavra de Deus. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Essas 3 últimas palavras do versículo 31 é exatamente o tema dessa palavra que eu quero deixar com a igreja, que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã.
sem impedimento algum. Algumas traduções, a expressão sem impedimento algum, ela vem no meio do versículo. Mas eu gosto mais dessa tradução, que a palavra sem impedimento algum aparece no final. Vamos dizer todos? Sem impedimento algum? Sem. É isso que Deus quer falar no seu coração, no nosso coração, nesta manhã. Meus queridos, o livro de Atos, ele termina com essa expressão. Parece que o escritor de Atos, que foi o Dr. Lucas, o médico amado, não deu, muito embora fosse culto e fosse um escritor, ele não deu um final ao livro de Atos. Não é assim que termina um livro. E de escrever livro, acho que eu entendo um pouquinho. Então eu poderia dizer ao escritor Lucas, talvez explicar a ele, que o epílogo de um livro, ele termina diferente. Termina talvez como termina as cartas de Paulo, com as diversas saudações, diversos nomes. Aos Gálatas, por exemplo, ele diz, Paulo, vede com que grandes letras vos escrevo. Em outras cartas ele termina com aquilo que nós chamamos da bênção apostólica, né, o amor de Deus e tal. Mas Lucas, não sei se ele não sabia escrever, se estava com pressa, mas ele não termina o livro. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Ponto. E o que aconteceu com Paulo? A tradição diz que ele foi decapitado em Roma. Mas por que Lucas não escreveu isso? Por que não deu o último capítulo do filme? Por que ele não terminou essa narrativa que, a partir do capítulo 9 do livro de Atos, ele, com o seu pergaminho e talvez a sua pena, ele começa a acompanhar o apóstolo Paulo, e antes ele escrevia assim, antes do capítulo 9, ele escrevia assim, eles, e depois ele começa a usar a primeira pessoa do plural, nós, ou seja, ele acompanhava Paulo. Mas por que ele não termina o livro que ele começou, inclusive dizendo, não é, a quem ele escrevia, que havia feito o primeiro tratado, ou seja, o Evangelho, a fim de contar a história de Jesus Cristo, mas agora, ele diz, agora eu conto o que aconteceu depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e o que aconteceu com seus discípulos. Porque Lucas não terminou o livro que ele começou com tanto esmero? E eu descobri. Porque o livro de Atos ainda está sendo escrito pela igreja. Aliás, o livro de Atos, ele não devia chamar Atos dos Apóstolos. Talvez Atos dos Discípulos, porque todos somos discípulos. Mas eu preferiria, se eu pudesse dar um outro nome, de chamar de Atos do Espírito Santo de Deus, através dos tempos, pela ação da igreja. Porque é disso que o livro fala, da ação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles primeiros discípulos, que depois veio acontecendo ao longo da história, até chegar nos nossos dias. A história da igreja ainda não terminou. E nós, discípulos de Cristo, é que vamos dar um fechamento a ela. Outra coisa que me chama a atenção no versículo essas três palavras. A Bíblia diz, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado, Paulo está em Roma, e recebia a todos que iam vê-lo em sua casa. Você pode pensar, certamente ele morava num condomínio, em Roma, certamente ele recebia na sua casa as pessoas que iam lá, e ele pregava o evangelho do reino, diz o texto. Não, Paulo estava preso em Roma. O que nós podemos chamar hoje, e a gente está acostumado com esse jargão, né, de uma prisão domiciliar. Se fosse hoje, estaria com
uma tornozeleira. Ele era guardado por 16 soldados, que faziam quatro soldados nos 4 turnos. O tempo todo naquela casa. Mas é interessante que mesmo preso, sem poder se locomover, sem poder sair da sua casa, Lucas registra que o evangelho estava sendo pregado como? Sem impedimento algum. Como assim? Como pode ser sem impedimento algum se Paulo estava preso? Se ele não tinha liberdade de ir e vir? Mas como ele mesmo, o apóstolo, havia dito, ele estava preso. Mas o evangelho não. Porque não há cadeias que possam prender o evangelho de Jesus Cristo quando a igreja está ativa. Portanto, essa expressão sem impedimento algum traz hoje para todos nós e para essa amada igreja a grande verdade: nada pode impedir o poder de Deus de atuar na vida da igreja e que ela cumpra o seu propósito. Nada, absolutamente nada. Nada pode impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida, a obra maravilhosa de restauração. Que maravilha que vocês vão trocar esses bancos. Eu estou tendo o privilégio de ser o último a pregar para os bancos que eu sentei neles. Essa surpresa maravilhosa de Deus, né? Vou já escrever isso aqui, porque se eu escrever outro livro, eu vou registrar isso. Mas o que Deus quer dizer é o seguinte: a transformação, a renovação, ela é física, mas o físico chama o espiritual. Porque o natural é que chama o espiritual. É o ordinário que chama o extraordinário. Sempre foi assim na história. É quando nós fazemos aquilo que temos que fazer que Deus coloca a sua mão e traz o milagre. O que pode impedir a obra de Deus? Nada. Nada. Nada impede quando nós usamos a estratégia de Deus. E a estratégia de Deus é implantar o reino dele na casa de cada crente, na casa de cada salvo. Eu fico feliz que os irmãos usam aqui a estratégia das células, dos pequenos grupos multiplicadores, dos grupos de comunhão, chamem como quiser, mas é mais que urgente e necessário que a igreja do século 21 volte à eclesiologia do primeiro século, que era no templo e nas casas, no templo e nas casas, no templo e nas casas. Essa é a estratégia neotestamentária. É assim que vemos em Atos 2,46, que eles louvavam a Deus, partiam o pão em casa, caíam na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é acrescentada a cada dia. Essa é a estratégia do apóstolo quando chega em Filipos, por exemplo, no capítulo 16 de Atos, versículo 15, quando vai orar à beira do rio contra Lídia. E ali ele sai para orar, mas ele acaba evangelizando as mulheres que estavam ali. Lídia o leva para a sua casa e ali, a partir daquela célula, começa a primeira igreja batista de Filipos. Amém ou não? Depois, com a confusão toda, ele vai para a prisão, ele vai para a cadeia em Filipos. Chega lá, alta hora da noite, ele preso pelas mãos e pelos pés. Ele e Silas começam a cantar, começam a orar, de modo que meia-noite a cadeia começa a tremer, todos são soltos. O carcereiro levanta da sua casa, tudo indica que ele tinha uma casa do lado. Ele chega rapidamente, quando vê as portas abertas, tudo escuro, ele pega a espada para se matar, e quando ele vai se matar, porque ele sabia que seria castigado severamente, Paulo diz: alto lá, não faça isso, nós estamos todos aqui. Ele pediu luz, acende uma tocha e vê que os presos estavam tudo solto, mas tudo quietinho ali. E ele faz a incrível pergunta de alguém que estava livre, que pergunta a quem está preso: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Isso mostra que a liberdade, ela não é física apenas, mas é a liberdade da alma. Essa liberdade que o Espírito Santo traz.
E Paulo responde no versículo 31 do capítulo 16. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Ele creu, naquela mesma noite foi batizado e surgiu a segunda igreja batista de Filipos. Depois tirou esse nome, botou o nome do bairro, porque ninguém gosta de usar a segunda igreja batista. Atos 20, ele falando aos presbíteros, ele diz que nunca deixou de anunciar publicamente nas casas. Veja, a sua casa é estratégia para o crescimento da igreja do Senhor. Essa é a estratégia de Deus. Nada impede, nada impede, nada impede. Ele cumpre a missão de Deus de pregar o reino, diz o verso 31, não é? Que ele pregava, anunciava o reino de Deus. Que é o reino de Deus? É o governo de Deus. Irmãos, nunca foi necessário que o governo de Deus imperasse na sociedade como nos nossos dias. Como vemos quase que de maneira que pode ser tocada a maldade no mundo, as injustiças feitas à luz do dia, coisas absurdas quando ligamos a televisão, acessamos nossos tablets, smartphones, e vemos como parece que estamos no tempo de Amós, quando a justiça está corrompida, as coisas não valem nada, o combinado não é o combinado, cada um faz o que manda a sua cabeça. Mas nós temos o desafio e a importante missão de pregar o governo de Deus. Há um Deus no trono. Nada impede, quando nós estamos prontos também a superar as dificuldades. A Bíblia é maravilhosa. Tem gente que parece, mas isso é só em Valadares, eu acho. Está substituindo a leitura da Bíblia pelas novelas da Record, sabe, pastor? Olha, não vale não, tá, irmão? Tem que ler a Bíblia. Ah, não, eu já vi minha novela hoje, agora eu posso orar e dormir. Não. Eu amo a Bíblia. Se você olhar o capítulo 27 de Atos, o capítulo 27 é um filme de ação total. Sabe? Daqueles que passavam depois do Fantástico, aquele cara que tem aquele carro que nunca pode frear. Aquele cara que com um revólver 38, ele mata os caras tudo com metralhadora giratória. O capítulo 27 de Atos é um espetáculo. Depois você lê em casa, hoje à tarde. Como Paulo na viagem para Roma, né? Ele vai de Jerusalém para Roma e vai num navio pago pelo governo de Roma. Depois eu vou dizer por quê. Paulo um estrategista. Mas o navio, ele enfrenta uma terrível tempestade, né? E de modo que o navio vem a ir a nocaute. Tudo se perde, menos as pessoas que estão a bordo. Uma história maravilhosa. Por isso que eu fico perguntando, como pode estar escrito sem impedimento algum? Paulo está indo para Roma, ele está indo preso, mas com o objetivo de pregar o Evangelho. Ele não queria, assim, justiça humana. Ele apelou para César, é verdade. Quando um cidadão romano apelava para César, ele precisava obrigatoriamente ser levado ao STF daquela época, que era César. Tudo indica que Paulo não foi julgado. Mas ele precisava ir. Mas de repente vem aquela tempestade. E talvez ele pensasse assim, mas não é propósito de Deus que eu vá? Por que essa tempestade? Está impedindo o propósito de Deus. Olha, mesmo aquilo na caminhada da igreja, na sua caminhada pessoal como cristão, que parece tentar impedir o projeto e o progresso do Evangelho, eu quero dizer, pode fazer parte do plano de Deus. Falei ontem à noite lá no culto dos 107 anos do colégio, que o problema é um chamado. Se temos um problema, temos um chamado.
Se tem problema de banco rasgando a roupa do povo, é um chamado para trocar o banco. É assim que funciona no reino de Deus. Às vezes não vai vir um anjo, uma sarça ardente te chamar, não. É mais fácil vir um problema te encontrar, como encontrou Neemias, como encontrou Paulo. Mas Paulo, no meio da tempestade, capítulo 17, 22, ele diz a todos que já tinham perdido o ânimo pela vida: coragem, o Senhor me apareceu e me disse que ninguém vai morrer. Coragem, vamos embora. Os ventos eram contrários, ventos fortes. Assim como na nossa vida, assim como na trajetória da igreja, ventos contrários vêm. Mas precisamos ter coragem, porque até na tempestade Deus tem propósito de abençoar vidas. O navio só sobra e vai dar numa ilha, a ilha de Malta. E chegando ali, os ilhéus ficam olhando aqueles náufragos todos molhados, assustados. Paulo, com muito frio, pega uns gravetos no chão para fazer uma fogueira, para se aquentar, ou como diz lá no Mata 3, esquentar fogo. E no que ele está pegando o graveto dali, daqui, está no capítulo 27, essa história toda que eu estou contando rápido. É uma história de ação total. Vem uma víbora, uma cobra terrível, talvez daquela naja lá do Oriente, e pica a mão de Paulo. E o povo da ilha olha e diz: olha só, esse camarada deve ter cometido um pecado terrível, porque a providência livrou ele do mar. Mas essa cobra perigosa que nós sabemos que uma picada dela morre em segundos, e ficaram observando. Vamos esperar ele inchar, revirar os olhos e cair morto. Paulo levantou a mão, sacudiu, a cobra caiu no fogo, virou churrasco, e ele está lá, bem tranquilo. E o povo falou: não morreu? Que coisa tremenda. Lembraram que o pai do chefe da ilha estava doente. Falou: isso deve ser um Deus, porque o povo é sempre assim, né? Ou exagera de um lado ou exagera do outro. A gente é assim, a gente sempre pensa que só tem duas vias, o A ou B, ou isso ou aquilo. Não, tem sempre um caminho do meio, que dizia Aristóteles, que é o melhor, né? Guimarães Rosa fala que o rio tem duas margens, e a melhor margem não é a esquerda nem a direita, mas é o leito do rio, porque é ali que tem vida. Amém? Hashtag, fica a dica aí para todo mundo. Lembraram que o chefe da ilha estava doente. Você podia ir lá ver. Paulo chega lá, ora pelo homem, ele é curado e muitos se convertem. Veja como Deus tem um propósito até na tempestade. Quando a tempestade vem sobre a sua família, vem sobre a sua vida, não se desespere. Deus pode transformar esse problema numa bênção maravilhosa, e é isso que Ele quer fazer. Você vai ficar mais experiente depois, para ajudar outras pessoas, para transformar outras vidas, sem impedimento. Lembra disso? Nada impede. Não são os furacões, as doenças, as víboras, os venenos que vão impedir o plano de Deus na vida da sua família, na sua vida, na vida da igreja. Nada pode impedir, absolutamente nada. O fato de você não ver o sol não significa que ele não brilha. A Bíblia diz que ficaram muitos dias com o tempo todo nublado. Eles não viam o sol. Às vezes nos sentimos assim. Tem aquela música que eu gosto muito, que fala: eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Já aconteceu de você pegar um avião, às vezes está tudo nublado, chuva. Mas quando ele passa as nuvens, o sol está lá, radiante. Ele não deixou de ser sol, ele continua brilhando lá do mesmo jeito. Alguma coisa está impedindo, talvez, de chegar até você, mas calma, toda tempestade passa, ela não é para sempre. Atos 27, 44 diz: todos chegaram salvos na terra.
Paulo depois escreve aos Coríntios dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E nada impede, queridos, quando cumprimos a missão dada por Deus. Tenho aprendido muito com o meu chefe, Valceni Braga, esse bonito aqui na frente. A vida dele me inspira muito, viu, Beatriz? E ele diz sempre: a missão precisa ser cumprida. Eu estou falando isso lá na minha igreja lá. A missão é mais importante que as pessoas. Paulo tinha isso também no seu coração. E a gente pergunta por que ele suportou tantas provações, tantas dificuldades. E aí está o segredo. O segredo está no capítulo 23. Volta a sua Bíblia, 3 ou 4 páginas. Vai comigo para o capítulo 23. É aqui que está o segredo. 23, versículo 12. Aliás, versículo 11. Mas o contexto aqui é Paulo diante do Sinédrio. Paulo diante do Sinédrio. Ele está sendo julgado. E vejam, ele com uma palavra causa uma certa dissensão naquele grupo, porque o judaísmo era dividido em 2 denominações principais. Tinha outras, mas as principais, os saduceus e os fariseus. Os saduceus não criam na ressurreição, não criam em anjos, não criam em espíritos, nada disso. Verso 8 do capítulo 23 diz isso. Já os fariseus criam em tudo isso, anjo e ressurreição, etc. Então, quando Paulo fala da ressurreição de Jesus, há uma confusão entre eles. E eles arrumam uma confusão tão grande e fazem um propósito, os judeus fazem um propósito, não é? De que não comeriam até que matasse o apóstolo Paulo. A ponto de o chefe da guarda manda retirar Paulo, levar para uma prisão de segurança máxima, porque ele corria risco de vida. Presta atenção nessa parte. Paulo estava na véspera da sua morte. Ele estava para morrer. Faça essa visão mental. Veja Paulo agora na prisão, desanimado. Paulo que havia deixado tudo e por quem ele disse que toda a sua sabedoria humana, todo o título que ele tinha, ele considerava como nada, como perda. Agora ele está sozinho, numa solitária, e sabia que no dia seguinte ele morreria, porque ele desagradou a todo mundo. Eu imagino que passava pela mente do apóstolo Paulo. Talvez ele pensasse: será que valeu a pena? Valeu a pena tudo isso? Para morrer isolado numa prisão? Para estar nessa solitária? Mas olha o verso 11 do capítulo 23. Na noite seguinte, o Senhor, veja que a Bíblia não diz que foi um anjo do Senhor, disse: o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Viu o segredo? É o próprio Senhor que aparece a ele. Tem umas cenas bíblicas, pastor Juan, se eu fizer alguma heresia aqui, depois você conserta. Que o pregador de fora é assim, ele prega e vai embora. Deixa o problema. Né? Mas eu imagino que naquele dia, um anjo chegou para Deus e falou: Senhor, olha lá o nosso querido Paulo, Senhor, ele está meio desacossado, olha lá, ele está pensando umas coisas ruins. Deixa eu ir lá consolar ele. Deixa eu ir lá dar uma palavra para ele, falar: Paulo, meu filho, larga a rapadura não, fica firme. Aí Jesus, depois você conserta. Isso não está aqui não, tá? Isso é a NTLH.
Jesus falou assim, não, o negócio ali está mais feio. E o pastor Lourenço está aqui, eu estou falando essas besteiras. Viu, pastor? O negócio está feio hoje, anjo. Eu vou ter que ir lá pessoalmente. Essa parada aqui é uma parada dura. Eu vou ter que ir lá. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava na prisão com ele. E diz assim para ele, coragem, Paulo! Coragem, Paulo! Não acabou ainda não. Assim como você pregou em Jerusalém, Paulo, você vai pregar em Roma. Que maravilha! Havia ali duas certezas para ele. Primeiro, que ele não morreria no dia seguinte. Ô, glória! E a segunda é que o Senhor dá a ele uma responsabilidade ainda maior. E disse, agora você vai para Roma, para a capital do império. É de lá que esse evangelho precisa irradiar para o mundo todo. É lá que eu te quero, Paulo. Você é um vaso escolhido. Por isso, mais à frente, quando Paulo está sendo interrogado, ele apela para César, irmãos. Não é porque ele queria justiça, ele achava que era justiça. Não, é porque ele sabia que Jesus queria levar para Roma. E para não pesar os cristãos judeus, para levantar oferta, missionária, essas coisas, ele, cidadão romano, falou assim, eu apelo para César. Porque ele sabia que teria passagem gratuita, como teve, e casa alugada, porque aquela casa que ele morava lá em Roma, que eu li no início, era paga pelo Império Romano. Que maravilha, que estratégia. Você já se sentiu assim, desacossoado, triste, pensando, vale a pena seguir a Jesus? Com tanto problema na minha casa, valeu a pena eu ter entregue minha vida a Cristo, ao ministério pastoral, com tanto problema que eu tenho enfrentado? Será que vale a pena? Quando coordenador do curso de teologia, já estou caminhando para o final, nós tínhamos na Faculdade Batista que, de alguma maneira, apresentar o curso para os estudantes que vinham para dizer o campo de trabalho que eles teriam no futuro. E me lembro de uma menina que veio do interior, então ela foi ter uma entrevista comigo e ela queria fazer teologia. Ela falou assim, professor, que garantia que eu tenho que eu vou ter um emprego depois que eu formar em teologia? Eu pensei, o que eu falo para essa menina? Se fosse um menino, ainda falar, você pode ser o pastor de uma igreja, da primeira que aparecer. Mas uma menina, o que eu vou dizer para ela? Eu tinha todo um script, ela podia fazer uma série de coisas, mas aquilo tocou tão fundo no meu coração, que eu só respondi para ela assim, o chamado é a sua garantia. Você tem um chamado? Ela disse, tenho. Falei, então essa é a garantia. É quem chama, é que garante. Paulo, você vai pregar em Roma. Está aí a garantia. No mínimo ele chegaria em Roma. Eu me lembro quando Jesus, depois de uma tarde inteira de trabalho com seus discípulos, chega às margens do Mar da Galileia e fala com eles assim, eles querendo já ir embora, uma janta, um negócio assim, um peixinho assado, um negócio. Jesus diz assim, vamos para o outro lado? Um olha para o outro olha para um, fala, mas essa hora, atravessar esse mar de noite. A maioria era pescador, sabia como é que ia ser ruim o negócio. Mas vai dizer não para Jesus? Tem que ir, entrar no barco quietinho. Jesus, cansado, foi deitar lá embaixo, tirar uma soneca. E está ali o Pedro, Tiago e João no barquinho, temos aqui, todo mundo lá. Daqui a pouco vem uma tempestade. Um olha para um, outro olha para o outro. Eu falei, agora? O que nós vamos fazer? Uma tempestade de noite. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ah, Jesus não está aqui? Como assim? Jesus está dormindo, bem roncando. Que absurdo! Que absurdo! Jesus! Como diz lá a poesia do cantor cristão, não se te dá que morramos, podes assim dormir? Imagina Jesus acordando, olhando pela escotilhazinha. Mar, sossega, mar. Vento, para.
A Bíblia diz, imediatamente o vento parou, o mar sossegou, ficou só aquelas brumazinhas. Jesus vira para os discípulos e diz assim, vocês não têm fé não? Isso também é na NTLH. Vocês não têm fé não, cambada? Eu fico pensando, eles tiveram fé sim, ora essa? Que fé que Jesus queria que eles tivessem? Eles não fizeram o certo chamar para Jesus? É isso que é o certo a fazer, não? Não. Eles tinham que chegar lá. O primeiro que chegou, viu Jesus dormindo, tinha que ter virado para os outros e dizer, ele está dormindo. Vamos pegar o nosso travesseiro e dormir também. Porque o que Jesus queria dizer para eles é o seguinte, lembra do chamado? O chamado foi, vamos para o outro lado. Veja que no chamado tem a garantia. Jesus não chamou, vamos morrer afogado? Não. O chamado foi, vamos para o outro lado. Há no próprio chamado a garantia de que eles chegariam lá. Por isso, quando visse Jesus dormindo, tinha que dormir, e talvez você tenha orado no meio de uma tempestade, pensando que Deus está dormindo, Deus não está atendido, vai dormir também. Descansa, sossega o facho, como a gente fala aqui em Minas, que Ele está no controle. Ali estava aquele que entende de fazer o mar e de fazer o barco, porque ele era carpinteiro. Estão aqui alguns irmãos de Itatiaia que conhecem essa história, mas eu gosto sempre de lembrar, porque é o marco da minha vida. A igreja de Itatiaia está aqui no bairro Santa Terezinha, região da Pampulha. E no finalzinho do meu curso teológico, o pastor Thomas Wade era o meu professor de evangelismo, e ele desafiava os seus alunos, ao invés de se formarem para as igrejas já prontas, que cada um trabalhasse para organizar uma igreja. E aquilo calou no meu coração, eu disse, é isso que eu quero. Enfim, com a ajuda dele, o apoio dele, o evangelismo pioneiro, todo aquele trabalho que ele desenvolvia, então havia uma família que morava naquele bairro, do irmão José Cupertino, a irmã Raquel, e fomos para lá, no ano de 1991, seminarista ainda, fazendo os estudos bíblicos, com aquelas células nos lares já. Começamos com 5 pessoas numa casa. Depois, alugamos uma garagem. Sempre a igreja batista, sempre você tem que alugar uma garagem. E fomos para a garagem. De manhã tinha muita criança. Eu levava pipoca, vinha de ônibus, passava aqui no Mercado Novo, comprava um sacola de pipoca, pegava o 3503A e descia Pedro II abaixo. Mas à noite não tinha pipoca, também não tinha criança, só tínhamos a família do irmão Cupertino, 5 pessoas mais eu. Até pensei em escrever um livro, éramos 6, mas já tem esse livro, então melhor não. E um dia, eu como sentia muita falta da minha igreja de origem, do louvor, disso aqui tudo, lá não tinha nada disso, não tinha nem viola. Eu falei com o José Cupertino, falei, faz o seguinte, vai para a igreja mãe, a igreja do Batista do Paraíso, vai para lá, porque aqui não tem música, aqui está meio vacaiado esse negócio. Deixa eu aqui, mas você vai ficar sozinho? Vou. Parece que eles só estavam esperando isso para vazar todo mundo. Cheguei, abri a porta de aço, aquelas de barco, levanta, muito custo consegui, entrei, acendi a luz, sentei, os bancos todos vazios, e eu sentei na frente, abri o cantor cristão, naquela época a gente usava ainda, abri o cantor cristão, e a música que saiu, uma música muito alegre, feliz, que alegra o coração, que é assim, olha a música, olha que bonita que é. Vocês vão ficar até felizes na hora que escutar. Oh, não consintas tristezas dentro do teu... Tem ninguém antigo aqui, não? Coração. Olha que música alegre, hein? Tendo fé firme no Mestre, segue... Alegre, não é? Ah, o estribilho. Não consenti
Não. E fui cantando. Adoro, vocês vão animar mesmo, hein, pastor? Fazer igual o Jô Soares agora, ó. E estou cantando, com essa alegria dessa música. Eu não sei quem escreveu essa música. A música fala de alegria, não consentia até, mas é a própria tristeza essa música. Na verdade é, desculpa aí. Aí eu escuto passos. Quando você está iniciando uma igreja, do zero, qualquer passo que você ouve na rua, você já é gente chegando. E era, 2 gente. 2 bêbados, né, Rose? E entra um segurando o outro. Eu rapidamente levantei, claro, eu estava sozinho aquele dia. Cumprimentei, mandei sentar. Já fui para o púlpito. Dei os avisos, porque a igreja batista não pode ficar sem aviso. Não pode, senão não é o culto batista. Preguei um sermão tremendo. Fiz o apelo, mandei levantar a mão. Os 2 levantaram a mão. Foi a única vez que eu tive 100% de adesão. Nunca mais nesses 31 anos. Chamei na frente, porque tem que chamar, o pastor Thomas ensinou que tinha que levantar a mão, chamar na frente. Então, chamei na frente. Orei por eles, terminei o culto. Eles me ajudaram a fechar a porta, porque eles bêbados estavam mais fortes do que eu sóbrio. Mas antes deles chegarem, eu estava cantando aquele hino na minha cabeça, vinha assim: amanhã eu vou chegar lá para o pastor Elias, da igreja do Paraíso, e vou entregar. Eu não fui chamado para isso. Eu vou ser jornalista, eu vou ser psicólogo, e eu não dou certo para isso. Ninguém vem aqui nesse negócio. Estou por fora. Não é isso. Eu me enganei com o chamado, né? Igual aquele cara que achou que estava escrito na nuvem CPM, corra para o ministério, e era, continue plantando mandioca, não é para você ir para o ministério. Então eu falei, não, deixa. Eu estava assim, como Paulo na prisão, triste, desacossoado. Mas quando fechamos a igreja e saímos para fora, eu perguntei para o menos bêbado. Sempre tem 2 bêbados, um está menos bêbado, lembra disso? E falei assim, mas nós estamos aqui todo domingo, por que vocês nunca vieram aqui? Ele falou assim, é o seguinte, nós ficamos o dia inteiro ali no boteco, e agora a gente estava indo para casa, mas passamos na frente dessa igreja, e vimos você cantando essa música, e você sozinho aí, ficamos com pena e entramos. O outro só confirmaram. No dia que eu ia desistir, no dia que eu ia entregar os pontos, falei, isso não é para mim. Deus mandou 2 anjos, bêbados, que Ele usa quem Ele quiser, para dizer para mim, coragem, coragem, coragem. É por isso que eu estou aqui hoje, por causa daquele episódio. Foi um marco na minha vida. As tempestades têm o propósito não de nos tirar o foco, mas de testemunharmos. Testemunharmos, e assim tem sido. No ano passado, no final do ano, o proprietário do terreno ao lado de nossa igreja, lá em Valadares, o metro quadrado em Valadares é um dos mais caros do Brasil, é tudo cotado em dólar. É sério, é muito caro. E ele ofereceu aquilo por um valor que para nós era impossível, 2 milhões de reais. Negociando, caiu para 1.800.000. Em 3 meses, nós conseguimos, entre a membresia da igreja, 600 mil reais, um milagre. Pegamos mais um rapame emprestado, pagamos, 1 milhão já está pago, falta 800. Quando terminar a campanha do banco aqui, nós aceitamos para lá também, tá? Falta mais 400 para junho e outro 400 para dezembro. Então, vão orando por nós aí, por favor. Quero ser preso, não. Lá eu chantageei o povo. Falei, se vocês não entregarem a oferta, eu vou ser preso. Faz isso que costuma dar certo.
O reino de Deus avança. É sem recurso, é com tempestade, é com dificuldade. É assim que o reino de Deus avança. E Deus pediu para eu compartilhar isso com os irmãos. Avancem, avancem, avancem. Vão em frente. Escrevam a história, porque agora os irmãos, as irmãs são os atores desse tempo. O Senhor me mandou aqui, pastor Juan, toda a sua equipe, sua esposa querida, para dizer a vocês: coragem, coragem, continuem, continuem. Coragem, vão em frente. Você que tem enfrentado situações na sua família, no seu trabalho, coragem. É sem impedimento algum, nada impede quando o reino de Deus está sendo realmente instaurado. O que tem te impedido de viver o novo de Deus, de seguir a Jesus? O que tem te impedido? Ah, minha família, nada impede. Ah, o meu trabalho, nada impede, nada impede. Ah, o meu passado, nada impede. Tem impedido de você desenvolver o ministério que Deus te chamou? Talvez em algum momento você ficou desacossado, triste. Algum líder talvez não reconheceu. Nada impede. Saiba que o maior impedimento para que a obra de Deus se realize somos nós mesmos. Se essa palavra falou de alguma maneira no seu coração, eu queria que você ficasse em pé onde você está. Quero chamar o pastor Juan aqui para orar pela sua vida mais uma vez, para que vocês possam continuar firmes, 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 constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque Ele vê o que está sendo feito aqui, e Ele está aprovando, e está dizendo: é sem impedimento nenhum. Amém. No nome de Jesus.